Hoje 6 de julho de 2023. Este é o 196º podcast de 2023. Eu sou o Juvenal. Aquele que dá voz ao professor Dal Piero. Eu vou falar sobre viés de pessimismo defensivo. Quero registrar que este podcast é resultado de 415 horas de estudos. Os estudos realizados envolveram 3 cientistas comportamentais com habilidades estatísticas. Foi capturado mais de 600 dados relevantes e pertinentes ao tema. Dessa forma tornou possível construir as conclusões que o Juvenal vai revelar neste podcast de número 196. O objetivo é alertar a humanidade por meio de uma mensagem forte e sensibilizadora contra desenvolver atitudes que se caracterizam com o viés de pessimismo defensivo. Agora eu vou fazer uma revelação. Sob o pretexto de criar defesas emocionais e financeiras durante os 4 últimos anos, cada vez mais as pessoas vêm aceitando ser influenciadas pelo viés de pessimismo defensivo. Uma pessoa influenciada pelo viés de pessimismo defensivo tem mais de 88% de possibilidade de desenvolver crises de carreira e o desvio de formação. Uma crise de carreira ocorre quando um indivíduo questiona o caminho de sua carreira, sentindo insatisfação com o trabalho atual ou indecisão sobre as próximas etapas. O desvio de formação ocorre quando uma pessoa opta por seguir um caminho educacional ou profissional diferente do que originalmente planejava, geralmente por razões práticas, como estabilidade financeira, demanda do mercado ou pressão familiar. A pesquisa sugere que uma proporção significativa de estudantes universitários está insatisfeita com a escolha do curso. Por exemplo, um estudo de 2018 realizado pelo Centro Nacional de Estatísticas da Educação dos Estados Unidos descobriu que cerca de 30% dos estudantes universitários mudam de curso pelo menos uma vez nos 3 primeiros anos de estudo. Estudos semelhantes indicam que as crises de carreira também são bastante comuns. Um estudo de 2013 da London School of Business e Finance descobriu que mais da metade, 49%, dos trabalhadores do Reino Unido queria mudar de carreira. Assumindo que parte desses estudantes e profissionais insatisfeitos estão sendo influenciados pelo viés de pessimismo defensivo ou fazendo um desvio de formação, podemos estimar de maneira conservadora que pelo menos 20% a 30% das pessoas possam ser afetadas por essas questões em algum momento da vida acadêmica ou profissional. Para mim essas crises de carreira normalmente acontecem, quase sempre, aos domingos à noite, logo que o sol começa a se pôr, e o abismo entre as coisas que a pessoa espera e a realidade da vida, começam a divergir tão dolorosamente, que normalmente as pessoas vítimas deste sentimento acabam a chorar agarrado a um travesseiro. Vocês podem achar que estou errado. Mas acho que vivemos numa época em que as nossas vidas são regularmente marcadas por crises de carreira, por momentos em que aquilo que pensávamos saber, sobre as nossas vidas e carreiras, entra em contato com a ameaçadora realidade. Talvez seja mais fácil agora, mais do que nunca, viver bem. Talvez seja mais difícil do que nunca, ficar calmo, estar livre da angústia relacionada com a carreira. Quero analisar agora, se possível, algumas das razões pelas quais podemos sentir ansiedade em relação às nossas carreiras. Por que poderemos ser vítimas destas crises de carreira, enquanto choramos quietos nos nossos travesseiros? Uma das razões por que podemos estar sofrendo é porque estamos rodeados de snobs. De certa forma, tenho mais notícias, especialmente para quem tenha vindo ao Brasil do estrangeiro. No Brasil há um problema sério com o snobismo. Porque, por vezes, pessoas de fora do Brasil imaginam que o snobismo é um fenômeno associado a mansões e títulos. A má notícia é que não é verdade. O snobismo é um fenômeno global. Somos uma organização global. É um fenômeno global. Existe. O que é um snob? Um snob é alguém que usa uma pequena parte de vocês para determinar de forma completa a pessoa que vocês são. Isso é snobismo. E o tipo dominante de snobismo hoje em dia é o snobismo do emprego. Você encontra-o em poucos minutos numa festa, quando nos fazem aquela famosa pergunta ícone do século XXI, o que você faz? E dependendo da sua resposta, as pessoas ou ficam incrivelmente encantadas em conhecê-lo, ou olham para o relógio e inventam desculpas. O oposto de um snob é a sua mãe. Não necessariamente a sua mãe, ou a minha. Mas, por assim dizer, a mãe ideal. Alguém que não quer saber das suas conquistas. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não são as nossas mães.
A maioria das pessoas relaciona diretamente o tempo, e, se preferir, amor, não o amor romântico, embora também possa acontecer, mas amor em geral, com o respeito, que estão dispostos a nos conceder. Pensa, tudo será definido rigorosamente pela nossa posição na hierarquia social. E essa é uma das grandes razões pelas quais nos importamos tanto com as nossas carreiras. E, na verdade, pela qual nos importamos tanto com bens materiais. Vocês sabem, fala-se bastante de como vivemos numa era muito materialista, que somos todas pessoas gananciosas. Eu não acho que sejamos tão materialistas. Acho que vivemos numa sociedade que simplesmente associou certas recompensas emocionais à aquisição de bens materiais. Não queremos os bens materiais. Queremos, sim, as recompensas. E isso é uma nova forma de olharmos para artigos de luxo. A próxima vez que você vir alguém dirigindo um carro caro, não pense, daqui está alguém ganancioso. Pense, daqui está alguém incrivelmente sensível e carente de amor. Em outras palavras, sinta compaixão, ao invés de desprezo. Evidente que existem outras razões que estimulam a preocupação. Nunca tivemos expectativas tão elevadas sobre o que os seres humanos são capazes de alcançar na vida. Em todo lugar há alguém nos dizendo que qualquer um pode conseguir qualquer coisa. Dizem, e nos livramos do sistema de castas. Estamos agora num sistema em que qualquer um pode alcançar qualquer posição que deseje. É uma belíssima ideia. Juntamente com isso há um espírito de igualdade. Basicamente, somos todos iguais. Não há tipos rígidos de hierarquia. Há um grande problema nisto. E esse problema é a inveja. Inveja. É um verdadeiro tabu falar em inveja, mas se há uma emoção dominante na sociedade moderna, é a inveja. E está ligada ao espírito de igualdade. Eu explico. Fique ligada. Durante a minha vida eu já ultrapassei os 6.044.400 de vezes nas quais eu fiz perguntas. Uma das perguntas é, ou você tem inveja da rainha da Inglaterra? A resposta inevitável em mais de 99,99% dos casos é eu? Não. Mesmo ela sendo muito mais rica que qualquer um de nós. E tendo uma casa muito grande. Sempre recebia o não como resposta. A razão pela qual não a invejamos é porque ela é muito fora da curva ou nós não conseguimos nos relacionar com ela. Ela fala engraçado. Vem de um lugar bizarro. Então não nos relacionamos com ela. E se não conseguimos criar uma relação, não sentimos inveja. Quanto mais próximas estiverem duas pessoas, na idade, na origem, no processo de identificação, maior é o risco de inveja. E esta é a razão pela qual nenhum de vocês deve ir a uma reunião de ex-alunos. Porque não há maior ponto de referência que as pessoas com quem estivemos na escola. Mas o problema, de forma geral, da sociedade moderna, é que transforma o mundo inteiro numa escola. Todos usam calças jeans, todos são iguais. E, no entanto, não o são. Há este espírito de igualdade, combinado com profundas diferenças. O que permite que haja, ou que se crie situações de estresse. É tão improvável nos dias de hoje, que vocês se tornem tão ricos e famosos quanto Bill Gates, como era, no século XVII, que você se tornasse membro da aristocracia francesa. Mas acontece que não é isso que sentimos. As revistas e outras mídias fazem-nos sentir que se tivermos energia, algumas ideias brilhantes sobre tecnologia, e uma garagem, podemos criar algo grandioso. E as consequências deste problema se fazem perceber nas livrarias. Se analisarem os livros de autoajuda produzidos hoje em dia no mundo, existem essencialmente dois tipos. O primeiro lhe diz, você vai conseguir. Você vai chegar lá. Tudo é possível. E o outro tipo lhe diz como lidar com aquilo a que chamamos educadamente de baixa autoestima, ou, de forma pouco educada, sentir-se um lixo. Há uma verdadeira correlação entre uma sociedade que diz às pessoas que elas podem conseguir tudo, e a existência de baixa autoestima. Este é outro exemplo de como algo bastante positivo pode ter um efeito pernicioso. Há outra razão pela qual podemos sentir mais ansiedade, com as nossas carreiras, com o nosso lugar no mundo, do que nunca. E está, novamente, ligado a algo positivo. E esse algo positivo chama-se meritocracia.
todos os políticos de esquerda e de direita concordam que a meritocracia é algo muito bom e que devemos todos tentar tornar as nossas sociedades muito meritocráticas. Em outras palavras, o que é uma sociedade meritocrática? Uma sociedade meritocrática é uma sociedade em que, se você tiver talento, energia e habilidade, você chegará ao topo. Nada poderá te impedir. É uma belíssima ideia. O problema é que, se acreditarmos mesmo numa sociedade em que aqueles que merecem chegar ao topo, chegam ao topo, também, por dedução, e de uma forma bem mais infame, acreditamos numa sociedade em que aqueles que merecem chegar ao fundo também chegam ao fundo e por lá ficam. Em outras palavras, a sua posição na vida deixa de parecer acidental, mas sim merecida. E isso faz com que o fracasso pareça muito mais esmagador. Na Inglaterra da Idade Média, quando você via uma pessoa muito pobre, essa pessoa seria descrita como desafortunada. Literalmente, alguém que não tinha sido abençoado pela fortuna, um desafortunado. Hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, alguém que esteja na base da classe social, poderá, cruelmente, ser descrito como um perdedor. E há uma grande diferença entre um desafortunado e um perdedor. E isso demonstra 400 anos de evolução da sociedade, e da nossa crença em quem é responsável pelas nossas vidas. Já não são os deuses, somos nós. Nós estamos no comando. Isso é entusiasmante se você tiver sucesso, mas é esmagador se não tiver. No pior dos casos, de acordo com a análise de sociólogos, isso leva a maiores taxas de suicídio. Há mais suicídios nos países desenvolvidos e individualistas que em qualquer outra parte do mundo. E isso acontece também porque as pessoas encaram o que lhes acontece de forma extremamente pessoal. Elas são responsáveis pelo seu sucesso, mas também pelo seu fracasso. Haverá algum alívio para algumas das pressões que acabei de delinear? Acho que sim. Quero abordar alguns deles. Vejamos a meritocracia. Esta ideia de que todos merecem chegar onde chegaram. Acho que é uma ideia louca, completamente louca. Eu apoio qualquer político de esquerda ou de direita, com uma ideia aceitável minimamente meritocrática. Eu sou um meritocrata. Mas penso que é insano acreditar que algum dia faremos uma sociedade genuinamente meritocrática. É um sonho impossível. A ideia de que faremos uma sociedade onde todos são literalmente classificados, os bons no topo, e os ruins no fundo, e feito exatamente como deve ser, é impossível. Há simplesmente muitos fatores aleatórios. Incidentes, acidentes de nascimento, coisas que caem nas cabeças das pessoas, doenças, etc. Nunca as iremos classificar. Nunca se poderão classificar como devem ser. Gosto particularmente de uma citação de Santo Agostinho em A Cidade de Deus, onde ele diz: é pecado julgar qualquer homem pelo seu posto. Em linguagem atual, isto significa que é pecado concluir se devemos falar com uma pessoa dependendo do seu cartão de visitas. Não é o posto que deveria contar. E, de acordo com Santo Agostinho, apenas Deus pode colocar todos no seu devido lugar. E ele vai fazê-lo no dia do julgamento final com anjos e trombetas, e os céus vão abrir. Uma ideia louca, se você for um secularista como eu. Mas há algo muito valioso nessa ideia, apesar de tudo. Em outras palavras, todo cuidado é pouco quando julgar alguém. Ninguém sabe necessariamente o valor que alguém tem. Essa é uma parte que não é conhecida. E não deveríamos nos comportar como se fosse. Há outra fonte de alívio e consolo para tudo isto. Quando pensamos nas falhas da vida, quando pensamos no fracasso, uma das razões por que tememos falhar não é apenas a perda de rendimento ou de status. O que tememos é ser julgados e ridicularizados pelos outros. E esse medo existe. Sabem, o grande ridicularizador hoje em dia é o jornal. E se você abrir o jornal em qualquer dia da semana, está cheio de pessoas que estragaram as suas vidas. Dormiram com a pessoa errada. Tomaram a substância errada. Aprovaram a lei errada. Seja lá o que for. E estão expostos ao ridículo. Em outras palavras, fracassaram. E são descritos como perdedores. Há alguma alternativa para tudo isto? Eu acho que a tradição ocidental nos mostra uma alternativa gloriosa. Que é a tragédia.
Arte trágica, tal como desenvolvida pelos teatros da Grécia Antiga, no século V a.C., era essencialmente uma forma de arte dedicada a mostrar como as pessoas fracassam. E mostrando-lhes, também, alguma compaixão, a qual a vida comum não iria necessariamente lhes mostrar. Lembro-me que, há uns anos atrás, pensava em tudo isto. E comecei a falar com uma professora de História da Arte chamada Cecília sobre certas grandes tragédias da arte ocidental. E fiz a proposta de levarmos para a sala de aula da disciplina de História da Arte e queria ver como eles conseguiriam apanhar os traços gerais de algumas histórias se elas fossem peças para qual cada aluno ou aluna discorresse. Então começamos a falar sobre Otelo. Nunca ouviram falar dele, mas ficaram fascinados. Então pedimos que escrevessem um título atualizado para a história de Otelo. O título deveria ser capaz de atrair atenção para saberem mais sobre Otelo. Eles escreveram com decisão em grupo: "L'imigrante louco e apaixonado mata filha de senador", ou espalhada na manchete. Falei-lhes da história de Madame Bovary. Uma vez mais, um livro que ficaram encantados em descobrir. E escreveram O adúltera viciada em compras engole arsênico após fraude bancária. E o meu preferido. De fato tenho que reconhecer que existe mesmo certa genialidade própria. O título que me encanta até hoje é aquele que tinha por objetivo atrair a atenção para o Édipo Rei, de Sófocles. O título escolhido foi "O sexo com a mamãe foi cegante". Que conclusão podemos tirar disso? Escreva na sua mente um título que deixe de ser conclusão e vá em frente. Preciso voltar ao tema. Acho que o que eu tenho falado até agora é sobre sucesso e fracasso. E uma das coisas interessantes do sucesso é que nós achamos que sabemos o que significa. E se eu dissesse a vocês que há alguém aqui comigo no momento em que falo este podcast, uma pessoa que é muito bem sucedida, certas ideias logo viriam à nossa mente. Vocês iriam pensar que essa pessoa teria feito grandes fortunas, conseguido renome numa certa área. É isso? Mas, ao longo das perguntas que eu faço e as respostas que recebo, eu criei a minha teoria de sucesso, e eu sou alguém muito interessado no sucesso. Quero muito ter sucesso. Estou sempre pensando: como posso ter mais sucesso? Como posso fazer as pessoas ser atraídas para comprar um dos meus mais de 200 títulos de livro, ou escutar um dos meus mais de 1000 podcasts? Mas à medida que envelheço, surgem nuances na minha definição da palavra o sucesso. Certa vez eu tive uma intuição acerca do sucesso. Não se pode ter sucesso em tudo. Ouvimos falar muito de equilíbrio trabalho-vida. Absurdo. Não é possível ter tudo. Não é. Por isso, qualquer visão de sucesso tem que admitir aquilo em que perde, onde está o elemento de perda. E acredito que qualquer pessoa sensata irá concordar comigo, que haverá um elemento em que não teremos sucesso. E quando falamos de vida bem-sucedida, muitas vezes, as nossas ideias do que significa viver com sucesso, não são nossas. São absorvidos de outras pessoas. Se você é um homem, será do seu pai. E se você é uma mulher, da sua mãe. A psicanálise tem abordado este tema ao longo de cerca de 80 anos. Ninguém está ouvindo com atenção. Mas acredito muito que isso é verdade. Também absorvemos mensagens de tudo, da televisão à publicidade, ao marketing, etc. São forças muito poderosas que definem o que queremos e como nos vemos. Quando nos dizem que bancário é uma profissão de respeito, muitos de nós querem trabalhar no banco. Quando o banco deixar de ser respeitável, perdemos interesse nele. Somos altamente vulneráveis à sugestão. Então eu defendo que não devemos desistir das nossas ideias de sucesso. Mas devemos certificar-nos que são mesmo nossas. Devemos focar-nos nas nossas ideias. E devemos ter certeza que são nossas, que somos os verdadeiros autores das nossas ambições. Porque já é ruim o bastante não conseguirmos o que queremos. Mas pior ainda é ter uma ideia daquilo que queremos, e descobrir no fim da viagem, que não era, na verdade, aquilo que queríamos. Por isso, vou acabar por aqui. Mas aquilo que quero sublinhar é, absolutamente, sucesso, sim. Mas aceitemos a estranheza de algumas das nossas ideias. Examinemos as nossas noções de sucesso. Certifiquemo-nos que as nossas ideias de sucesso são mesmo nossas.
E nunca e jamais seja influenciado ou influenciada pelo viés de comportamento defensivo para justificar a sua escolha de carreira, de vida pessoal ou profissional. Privilegia sempre a máxima de ser a pessoa que vive para facilitar que outras, e você mesma, seja capaz de escolher o que deseja fazer. Quando quer fazer. Quanto quer receber pelo que faz. E principalmente escolher com quem quer compartilhar os sonhos. Para facilitar, escute com atenção a série de podcast no Anchor ou no Spotify com o título "E que eu mesmo escolhe sem decisão compartilhada Memórias de Aulas". Pode não ser o melhor título, mas tem o melhor conteúdo. Por fim, a recomendação que surge é: torna-se imprescindível a implementação de estratégias de educação e intervenção, a fim de combater vieses, mitigando assim seus efeitos prejudiciais à economia e ao bem-estar emocional da população global. Agora, no momento você pode reservar o livro eletrônico que apresenta os 50 vieses mais relevantes da atualidade diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Se quiser saber mais ou conversar com o professor autor, basta usar o telefone de WhatsApp 1998177 85 35. Compre agora o livro PRM Psicologia, Realidade e Mitos e Desvendando 50 Vieses e mude seu mundo. Você pode reservar o livro eletrônico diretamente com o autor nos seguintes idiomas: alemão, catalão, francês, inglês por R$ 85 e em português por R$ 50. Tudo pelo WhatsApp 19981 77 85 35, Brasil mais 055. Continue a acompanhar a série de podcasts Memórias de Aula para manter-se atualizada em relação às melhores práticas de protagonismo, seja na vida pessoal ou profissional.